Mas eu quero entrar já com os dois pés na porta da CPI, não, dessa história do Lula dentro do Master, né? Do Lula dentro do Master. Ontem eu estava numa agenda externa, mas à noite eu fiz questão de escrever um artigo e gravar um vídeo que vocês assistiram agora na abertura do programa. Um vídeo que simplesmente desmonta, né, toda a postura da imprensa de poucos meses atrás, quando começaram a noticiar a questão do Master. E eu já fazia o alerta aqui. Porque o que acontece, gente? Quando você está inserido há muito tempo nesse sistema de poder, embora não faça parte dele, como é o meu caso, né? Eu estou aqui como uma pessoa que está vigiando esse poder. A gente ouve de um lado, ouve de outro, conversa com muita gente. E a gente, quando acontece alguma mexida, né, no cenário, ou às vezes até pode ser assim, uma mosquinha posando, né, na mesa, ou um movimento de placas tectônicas, como que a gente está vivenciando nesse momento. Quando você tem essa sensibilidade, já tem experiência, você percebe, você enxerga já essas movimentações, e aí você já vê quem é que está inserido naquele processo. Quem vai ser alvejado primeiro, quem vai ser alvejado depois, como que a imprensa, o consórcio da imprensa que se movimenta por interesses comerciais e políticos, como que ele vai tracionando essa agenda. E aí, o esforço que é de nós nos colocarmos aqui como um veículo independente, empurrando a pauta da maneira correta e trazendo para vocês amplitude para analisar todo esse esquema do Master, né? Então, a gente tem uma obrigação de mostrar a verdade para vocês, e muitas vezes é difícil, porque as pessoas às vezes estão já tão contaminadas com a narrativa oficial, que elas quando assistem aqui, quando leem um artigo, quando assistem aqui um debate, elas ficam assim, não é isso aí não é possível, não, pô, não é. Aí só que depois as coisas vão se confirmando, e aí você vai, vamos dizer assim, abrindo uma brecha nessa narrativa, você vai assim, criando rachaduras nessa represa de informação, e uma hora essa represa ela vaza e as informações realmente fluem, como está começando a acontecer agora. Por isso que eu disse desde sempre, olha, vocês não estão, a imprensa não está enxergando que tem o PT aqui dentro, tem um pé do PT aqui dentro. Mas não só um pé, né? Tem o pé, tem a mão, tem o corpo, tem a cabeça, e não é de qualquer petista. Não é de qualquer petista. O Master, metade do Master, como eu expliquei nesse vídeo, é do PT. Pô, Cláudio, mas como assim metade do Master é do PT? Metade do Master é do PT. Por quê? Porque metade do Master é um veículo financeiro chamado Credit Sexta, que é aquele veículo que eu já expliquei aqui para quem nos assiste, que é um cartão que o Rui Costa, lá em 2018, ele, por ato de ofício, tá? Decretou, por decreto, ele ampliou ali a margem do consignado dos servidores públicos da Bahia, certo? Ampliou a margem do consignado de 30% para 70%, já sabendo do negócio que ia ser feito. Aí você privatiza a EBAL, dentro da EBAL tem o Credit Sexta, o Banco Máxima pega, era o Máxima ainda, não era Master, pega aquilo mesmo sem experiência em consignado nenhum, tá? Se o Tribunal de Contas do Estado da Bahia fosse autônomo e independente, se o Ministério Público da Bahia fosse autônomo e independente, já tinha investigado essa licitação e já tinha responsabilizado as pessoas que estão envolvidas nessa licitação. Por quê? Porque eles entregaram para uma empresa que foi tirada da prateleira, assim, 100%, a empresa foi tirada da prateleira, foi colocada para disputar. Na época, eles inventaram que tinha um outro empresário, criaram uma narrativa de cobertura, entregaram para essa empresa, por 15 milhões, esse sistema bilionário, tá? E depois, essa empresa fez um contrato, eu tenho todos os documentos, tá? É porque tem coisas que a gente apresenta na hora que seja necessário, que for necessário a gente apresenta, mas eu tenho todos os documentos aqui, tá? Então, ela faz uma subcontratação, essa empresa que ganha a licitação, ela faz uma subcontratação do Banco Máxima. E o Banco Máxima, Ari, não tinha experiência alguma com consignado, zero. Mesmo assim consegue esse contratinho, que depois se transforma na galinha dos ovos de ouro do PT. E aí você tem Jacques, tem Rui, tem, mas agora você vê, tem Guido Mantega, tem Lewandowski, tem o filho do Lewandowski, que também continua recebendo o pagamento lá do Master, né, pela consultoria. Você tem toda essa turma, o próprio Augusto Lima, que é o sócio, né, petista do Vorcaro. Você tem o Lula se encontrando com o Vorcaro. Quantas vezes? Hoje saiu aí. Já tinha um encontro, né, secreto. Agora você viu que ele se encontrou pelo menos 4 vezes com o Lula para discutir a questão do Master. E aí o PT está enlouquecido. Está enlouquecido. Por quê? Porque aquela narrativa dizendo que esse problema do Master era um problema do Centrão, essa narrativa vai se desfazendo. Pode ser que a outra metade seja do Centrão. A gente vê aí, ontem alguém até me falou, Cláudio, a outra metade é do STF. Bom, eu não sei. Aliás, eu até sei, mas isso é inclusive que tem um outro banco aí que uma hora vai aparecer também, que aí é mais complicado ainda, mas vamos lá. Essa outra metade pode vir aí, pedaço de um, pedaço de outro, mas tem uma metade inteira que é do PT. E o que aconteceu? O Credit Sexta, ele foi retirado do Master quando o Augusto Lima saiu de CEO, que ele era o CEO do banco, e falou assim, vou abrir meu próprio banco, porque ele viu que o negócio estava começando a estressar, ele falou assim, vai dar problema, o mercado está pressionando o Banco Central para liquidar o Master, isso lá em 24, e ele, chispa dali, sai da sociedade do Vorcaro, abre o seu próprio banco, pega o Credit Sexta, coloca debaixo do braço nesse próprio banquinho dele novo, compra um banquinho novo chamado Voiter, rebatiza de Pleno, né? E o Galípolo, petista também, vai lá e autoriza o Pleno a funcionar. Mesmo com toda a história do BRB já na praça, com desconfiança, com crise de liquidez já sendo debatida, etc, etc. Então, o Banco Central do Galípolo aprovou o banquinho para o sócio petista do Vorcaro, que foi quem ciceroneou, inclusive, o Vorcaro nos encontros com Lula, com Galípolo e etc, etc, etc. É grave pra caramba
É grave pra caramba, né? Por isso que eu chamo o Banco Pleno é pleno PT. Porque realmente essa situação está chegando num nível muito interessante, porque a gente está entendendo que aqueles instrumentos, inclusive, financeiros, que o PT sempre gostou, né? O PT sempre gostou de consignado, é uma coisa linda, né? Lá, quando a gente for lá atrás, na operação lá da Lava Jato, aquela operação que pegou a Gleisi, o Paulo Bernardo, era o quê? Consignado, era com BMG na época. Só que os bancos que foram sendo usados pelo PT foram ficando queimados. O Chaim ficou queimado, BMG queimado, Banco Rural queimado. Mas percebam, Ari e Júlia, vou passar para vocês agora. O PT adora banqueiro. Banqueiro bom é banqueiro solto, por isso que eu estou falando, para o PT. Mas o PT não vive sem um banqueiro, sem um banco para ele. Tá? A Odebrecht, inclusive, a Lava Jato revelou, ela teve de comprar um banco inteiro para fazer o pagamento de propina na época da Lava Jato. Um banco inteiro. Comprou um banco. Comprou agência transportadora de valores, não sei o que, teve que comprar um banco para poder fazer pagamento de propina. Então, gente, ó, mais uma vez, a gente aqui tendo de lidar com uma situação brutal, né? De corrupção, de entranhamento aí, partidário de uma máquina, do uso dessa máquina para objetivos pessoais e eleitorais e políticos. Então, assim, o que está acontecendo agora vai ter um impacto direto nas eleições de 2026. Você vai saber esses detalhes comigo amanhã na live da Sociedade Paralela. Ari Alcântara, como é que você enxerga esse cenário aí com o Lula com os dois pés e muito interessado nesta história do Master, né? Imagina, 4 encontros, conversou várias vezes, estava muito interessado em saber o que fazer com o Master, que depois foi abandonado, né? Depois que eles saíram do Master, depois que eles tiraram a galinha dos ovos de ouro do Master, eles empurraram o Master para fogueira. Olha, Cláudio, eu acho inclusive esse assunto de bancos, estrutura de bancos, é um grande tema para nós aprofundarmos nesse nosso novo programa, na nossa nova sociedade, nosso novo trabalho. Mas eu vou tratar esse aqui começando com uma frase do Barão de Rothschild. O que é um banco? O que é um banqueiro? O banqueiro é uma pessoa que pega um dinheiro que está no lugar A, que tem, e leva para o lugar B, que precisa do dinheiro. Essa é a atividade bancária. Só, dita pelo Barão de Rothschild, praticamente, vamos dizer, os Rothschild, The House of Rothschild, foi quem iniciou todo esse sistema bancário que o mundo inteiro professa. E eu vou dar uma outra frase também, de um rapaz que eu conheci, que participou comigo, embora nós de lado diversos, com o Vladimir Palmeira, sobre o PT, José Genuíno, que ele nunca viu ninguém correr tão rápido para a direita quanto o José Genuíno. Ou seja, o PT foi à direita, com essa questão dos bancos, dentro do que antes se falava de esquerda, não tão mais rápido do que qualquer velocista do mundo. E deu no que deu. Ou seja, essa história do Master é uma soma de 3 coisas. Tráfico de influência, conflito de interesses e corrupção. Não pode dar certo. Ou seja, uma atividade comercial, que é um banco, que é tirar dinheiro de um lugar e botar no outro, não pode ser tratada através de tráfico de influência com conflito de interesses e corrupção. Onde as pessoas não estão ganhando dinheiro. Corrupção é o quê? É quando alguém ganha impropriamente dinheiro. Ganha dinheiro para fazer alguma coisa da qual não participou, não trabalhou, não fez o serviço dela. Então, mas e esse sistema bancário? Esse sistema bancário nosso já vem de uma distorção da época do Fernando Henrique. E de uma série de distorções que começaram a ser resolvidas há pouco tempo, depois pararam de ser resolvidas na época do Campos Neto, que é o seguinte: como é que um banco tem corretora de seguros, seguradora, distribuidora de valores, banco de investimento e lá sabe mais o quê? Não pode dar certo. Banco é uma atividade de controle de moeda só. Então, esse sistema deu errado. Agora, o que acontece? Onde é que entra as 3 fatos que eu falei? As pessoas olham um banco. O banco tem dinheiro, é lá que eu vou. Aparece um dito banqueiro, que não é banqueiro, diz: não, agora eu vou aproveitar isso aqui, fazer um negocinho mais ou menos interessante. Essa história do consignado, isso é um assalto, isso é confisco. Você imagina, o banco te dá um empresta o dinheiro a uma taxa de juros escorchante e confisca o salário. Através de um processo que é aceito juridicamente, confisco salarial é proibido pela Constituição. Mas não, mas consignado pode. Consignado o quê? Para fazer uma maracutaia, porque a taxa de juros é oferecida ao mutuário, uma taxa dita mais barata, só que sem risco nenhum de crédito. E isso começou nos primeiros dias do governo do PT, do Lula, na primeira eleição dele. Consignado de aposentado é confisco. Confisco. Contraria o direito estabelecido da Constituição de Direito de Propriedade. O cara recebe o salário dele, ele é proprietário do salário dele, ele é dono daquilo. Não pode ser confiscado. Agora, distorcem tudo. Agora, você imagina que isto está sendo objeto de uma discussão sem fim, que ninguém sabe por onde inicia ou onde termina, no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal se perdeu completamente, perdeu os cadernos, não sabe onde encontrar. Levou na enxurrada. Então, observa o seguinte, e o pior, tem parentes afins de ministro do Supremo advogando nesse processo todo. Bom, vai falar o quê? Nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo uma completa distopia, uma completa desorganização de tudo. Eu volto assim, na consignado, só por essa questão do consignado. Consignado é confisco.
Isso é roubo. Ari Milei de Alcântara. Júlia Luci, você. Eu vou falar a questão do PT, né, que é o que importa aqui agora. O Banco Master, ele foi uma grande mãe para muitas pessoas deste governo. Nós sabemos que o senador Jacques Wagner, que é o líder do PT no Senado Federal, ele intermediou diretamente a contratação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que é o responsável pela quebradeira que o Brasil passou e demorou mais de 10 anos para começar a se recuperar. Guido Mantega foi contratado a um salário de R$1 milhão pelo Master, para ser consultor do Master, para ser lobista do Master. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também teve um contrato, o seu escritório, que também a gente tem a atuação dos filhos de Ricardo Lewandowski, também foi contratado pelo Master para receber R$250 mil por mês. Ele permaneceu, tá, como contratado, mesmo durante o período em que ele era ministro da Justiça. O escritório dele levou mais de R$6,5 milhões. Inclusive agora, ele não cumpriu quarentena, ele foi autorizado pelo Conselho de Ética da Presidência da República, num parecer emitido pelo Conselho de Ética, de que ele já poderia voltar a advogar, sem ter cumprido a quarentena, que é o período em que se estabelece como vedação para voltar à atividade originária. Então, houve um encontro, na realidade mais de um encontro de Vocaro com Lula, mas há um encontro de que temos notícia, embora não tenha havido registro oficial na agenda do presidente da República, e a gente precisa deixar claro que isso é inadmissível. Antes que alguém venha argumentar, mas nem todas as reuniões podem vir a público. Isso é verdade. Mas você somente justifica o sigilo na excepcionalidade de crime contra o Estado quando você está falando sobre segurança nacional. E não era isso que estava acontecendo ali. Então Lula se encontrou diretamente com o Vocaro. Neste encontro estava Galípolo. E aí, Cláudio, Ari e audiência. Houve um momento em que a gente até comentou aqui no programa. Será que o Banco Central não foi precipitado ao decretar a liquidação do Banco Master? Agora parece que na realidade ele foi lento na decretação da liquidação. Porque esses problemas do Master, eles já eram conhecidos há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E hoje, qual é a estratégia do PT para tirar o Lula dessa jogada? Eles estão fazendo duas linhas de ação. Uma é tentar jogar para cima do Campos Neto. Sim. O ex-presidente do Banco Central, o presidente do Banco Central à época do governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Banco Master já tinha problema nesse período, tá? Eles vão tentar jogar para cima do Campos Neto. E a outra tentativa, e a mais ousada, e a que tem mais capacidade de abalar o casamento do Executivo com o Judiciário, é jogar para cima de Dias Toffoli. Então, se a gente observar, o noticiário está muito em cima do Dias Toffoli, inclusive ontem, tá? O que parece, o ministro do Edson Fachin, presidente do CNJ, presidente do Supremo, já disse que a ação vai sair do Supremo Tribunal Federal. Eles não vão mexer na relatoria de Dias Toffoli, mas eles vão tirar a bomba, a batata quente da esfera do Supremo e jogar para a primeira instância. Agora, o que tudo indica é que Lula está disposto a sacrificar Dias Toffoli. Porque a imprensa consorciada, que sempre faz o que o governo quer, está soltando matérias reiteradas sobre Dias Toffoli. E detalhe, não apenas em relação a ele, contra o ministro Alexandre de Moraes também. Ontem, o Metrópolis revelou que Alexandre de Moraes foi à casa de Vocaro se encontrar com o presidente do BRB. E Vocaro teria ligado para Alexandre de Moraes falando assim, teria ligado para o presidente do BRB. Paulo Henrique, vem aqui à minha casa que o homem está aqui. Detalhe, essa reunião, Cláudio, Ari, aconteceu em momento posterior à celebração de contrato de Viviane Barça de Moraes com o Banco Master. Então, assim, é o que tudo indica que estão querendo jogar para cima desses dois ministros para poder livrar o Lula. A questão, ela me parece muito clara, né? A gente tem quase um vício mental, muitas vezes, de olhar para uma situação e falar assim, isso é culpa de Hollywood, né? Porque a gente se depara com uma situação como essa e fica procurando o mocinho e o bandido. Uhum. Agora, você tem situações em que você não tem mocinho. Exatamente. Imagina um filme que você não tem o mocinho. Aí você quer torcer pelo mocinho, mas não tem mocinho. Então torça pela briga. Torça pela briga, né? Que, inclusive, que eles que eles se matem nessa briga, de preferência. Porque, efetivamente, a gente tem gente muito poderosa, nós temos ministros do Supremo. E me parece que não se restringirá, esse escândalo não se restringirá aos dois, Alexandre e Toffoli, tá? Parece que tem um terceiro aí também. Só que isso envolve também o próprio executivo. E a gente tem que lembrar que esse executivo governa, está indo para o 4º ano, em conluio com a cúpula desse judiciário. E agora começaram a rachar. Por quê? Porque é aquela velha história. É muita sede ao pote. Aí um botando a mão no pote, o outro bota a mão no pote, um pega mais do que o outro, daqui a pouco tá um brigando com o outro. A Lava Jato só veio à tona por causa disso. O Petrolão tem uma história oficial. Essa eu posso aprofundar na Sociedade Paralela para os nossos assinantes. Mas eu vou dar aqui só aqui uma dica, uma luzinha. Existe uma história oficial. Porque a Lava Jato estava buscando e tal, aí bateu no doleiro,
doleiro charter, não sei o quê, que usava o posto aqui da torre, e por isso a operação passou a se chamar Lava Jato. Beleza, porque as evidências estavam ali, os pagamentos foram feitos. Você tinha um delator, que era o cara que tinha um negócio com o Janene, e aí ele delatou porque ele começou a receber pagamentos de um negócio que a princípio era legal, começou a receber os pagamentos fracionados e delatou isso para a Polícia Federal, e isso gerou a investigação que chegou, bateu no posto da torre aqui em Brasília. Só que existe a versão real. E a versão real é a briga entre o MDB e o PT. Porque o PT, o MDB e o PP dividiam a Petrobras. Dividiam a Petrobras, fundos de pensão, etc, etc, etc. Aí um belo dia o Palocci teve a grande ideia, a brilhante ideia de criar a Sete Brasil, que era a empresa de sondas, de navios sondas que iam explorar o pré-sal. Por quê? Quando o Lula achou o pré-sal, eles falaram assim, isso aqui é uma fortuna. Como é que a gente vai fazer? E aí eles criaram uma estrutura, criaram a Sete Brasil com fundos de pensão. Quem estava lá também, o BTG, né? Tinha outros bancos e tal, e tinha fundos de pensão. Criaram uma estrutura com offshores. Cada offshore custava $1.800.000 na época, cada sonda. Até aí ia bem. Até aí ia bem. Até aí ia bem. Aí a coisa foi construída dessa história. Só que é o seguinte, esse negócio foi um negócio estruturado só pelo PT com o PT. Para o PT. Aí o MDB olhou assim e falou assim, não é possível. Eu também quero. Então houve uma briga, uma traição. E isso está na base, inclusive, do próprio impeachment de Dilma. Cláudio, tu está falando isso baseado em quê? Baseado, tem uma audiência pública convocada pelo Eduardo Cunha com o presidente da Sete Brasil, em que ele foi questionado. Foi constrangido. Por quê? Porque no final das contas eles queriam saber que porra é essa. Vocês estão fazendo um negócio sem a gente? Então assim, tem coisas que elas não estão acessíveis a vocês. Tem informações que não estão acessíveis a vocês. Tem eventos que não são lidos, não são nem publicados, nem expostos. Eu já publiquei, inclusive, sobre isso no passado. E é para isso que você precisa se associar à sociedade paralela, para poder ter acesso a isso tudo e entender o jogo, o que está por trás do jogo. E eu mandei para você, Brenda, se você puder, te mandei aqui o link. Não mandei porque estava abrindo aqui o WhatsApp ainda. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona aqui a dinâmica de informação, que é o seguinte, ó. Coloca essa matéria. Essa matéria eu publiquei em novembro, quando da liquidação do Master. Quando da liquidação do Master, todo mundo fala assim, o Centrão, não sei o quê, o barará, barará, barará. E o que eu perguntei? O meu artigo? O conselhão do Banco do Master não será investigado? Abre aí, de quando essa matéria? De quando essa matéria? 19 de novembro, 2 dias depois da prisão do Workari e da liquidação do Master. Entenderam como é que se faz jornalismo de verdade nesse país? Não é sonegando a informação, é antecipando a informação. Os resorts do Toffoli foram 6 anos antes. E a imprensa só agora descobriu. Você tem uma matéria... Então, abre para aparecer a carinha do Lewandowski. Quem está mais no conselhão? Pode botar aí. Olha aí, ó. Meirelles. Ó. Contando a historinha toda. Ricardo deixou o Supremo em agosto de 23, logo ganhou um assento no chamado Comitê Consultivo Estratégico do Banco Master. Lá ficou até abril, quando assumiu o Ministério da Justiça. E quantas vezes eu disse aqui que ele foi substituído? Olha aí, ó. Durante esse tempo, tá? E depois que ele saiu, o Master foi auxiliado no lugar do Lewandowski pelo Henrique, o filho. Então tá tudo aí. Eu não sabia o valor do contrato, porque aí tem que ter acesso ao documento. Mas estava aí, ó. Saiu o Lewandowski, o filho entrou no lugar, depois foi substituído pela Viviane do Moraes. Aí quem mais? Henrique, Meirelles. Opa. Depois o Michel Temer foi contratado também. Lá, quem mais? Guido Mantega tá aí, ó. E ainda tem o Gustavo Loyola, que é ex-presidente do Banco Central, tá? Do Fernando Henrique e do Itamar. Então assim, tem para todos os gostos aqui, todos os partidos, todas as correntes partidárias, etc. Então não se enganem, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. E eu estou falando esse negócio aqui. Já estou falando, já tem tempo. E estou colocando os elementos todos. E olha, rapidamente voltando aí. O Jacques Wagner, que você lembrou aqui, indicou o Guido. Mas ele indicou também o atual ministro da Justiça. Saiu o Lewandowski, entrou o Wellington Lima, que é ex-procurador-geral da Bahia nos governos do Jacques Wagner. Então, Jacques Wagner, que indicou o Guido Mantega, lobista do Banco Master, que agora a gente sabe que saiu até uma matéria do Poder 360 aqui, Mantega se reuniu 5 vezes com o chefe de gabinete do Lula, o Marcola. Marcola é o chefe de gabinete do Lula, não é o outro Marcola, não. 5 vezes. Então, assim, o Jacques Wagner é o mesmo que indica o lobista do Master e o ministro da Justiça, que assume no lugar do conselheiro do Master. Vocês estão de sacanagem? Vocês estão de brincadeira? Cadê a oposição? Cadê a oposição reclamando? Esse ministro que está sendo indicado, que foi indicado agora e que assumiu, ele foi indicado pelo Jacques Wagner na época da Lava Jato para substituir o Cardoso, porque o Cardoso não estava segurando a Lava Jato. E ele ficou 16 dias no cargo, porque ele era procurador na Bahia, a legislação não permitiu, o STF daquela época falou assim, não pode. Aí ele volta agora, e a oposição fica quieta, e ninguém fala nada. Já tinha que ter uma ação para a destituição dele, ele não tem independência, ele não tem autonomia, ele é ligado ao Jacques Wagner, que é ligado a um dos presos do caso Master, que é Augusto Lima. É isso que eu falo. A gente precisa ter uma oposição que se informe. A sociedade paralela está aberta também aos integrantes e líderes da oposição. Deixa eu só dar boas-vindas aqui para o nosso querido Leonardo Barreto, cientista político, já está conectado conosco. Fala, Léo, tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Obrigado aí pelo convite, mais essa oportunidade.
É um grande prazer te chamar para a gente falar de Kassab. Se você quiser dar alguma orelhada aí, algum pitaco nessa história do Master, na reverberação disso dentro do meio político, também fique à vontade. Cláudio, a melhor declaração sobre isso foi você que deu, né? Força pela briga. É isso. Porque a grande aposta que está envolvida, né, em tudo isso é você envolver tanta gente, mas tanta gente, que fica muito grande para quebrar, né? Tava vindo agora de uma reunião de vários jornalistas, né, que se encontraram agora por uma ocasião, e muitos deles dizendo assim, minha única dúvida a respeito do futuro dessa operação é assim, quem que vai sobrar para investigar isso, né? E de fato, né, a gente está vendo aí um emaranhado forte, né, muito, muito grande, mostrando que a aposta foi essa, e aí o pessoal sempre lembra da frase, né, do Romero Jucá, né, um acordão com o Congresso, com o Supremo, com tudo, né? Jucá fez a maior síntese, né, da República que a gente poderia imaginar, e a gente está nessa situação e que gera muita incerteza. Eu acho que hoje, olhando para frente, meu caro, a gente não pode nem dizer quem vai ser candidato à presidência do Brasil, né? Porque a gente não sabe quem, né, vai ser envolvido nesse processo, o quanto de envolvimento, né, o quanto de batom na cueca vai ser encontrado aí para cada um dos principais nomes. Então lança, né, o país e a República numa situação de incerteza muito significativa. Bom, uma coisa é certa, a gente tem claro que o caso Master vai interferir na eleição, pelo que você está nos colocando aqui, muito bem. Ari, quer complementar? Eu queria falar dentro daquela linha que eu comentei contigo, da sociedade paralela. Este assunto dos bancos, nós vamos trazer na sociedade paralela como um fato interessante. E sobre esse fato, só vou dar uma pincelada. Só o fato de o Conselho do Master ter todas essas pessoas, do presidente, ex-presidente da República, ex-presidente do Banco Central, isso tudo, isso já depõe contra o banco. Eu, por exemplo, quando li um banco com esse conselho, eu não quero nem passar perto. Nem passar perto. E banco vive exclusivamente de credibilidade. E a credibilidade não está escrita na lei lá. Olha, o banco tal tem que ter credibilidade. Credibilidade é a pessoa que tem dinheiro, olha e diz assim, lá eu não vou. E passa ao largo. Então é o seguinte, então isso explica por que, de repente, brotou do chão um banco estatal, que eu nem sei se por que existe, não tem justificativa para existir, comprando um banco que não era banco, estava quebrado já. Esse banco, sabe de onde é que vem esse banco? De uma corretora chamada Indusval, que inclusive foi uma grande corretora da Bolsa de Valores de São Paulo, famosa por operar um papel chamado Paranapanema, isso são uns 40 anos. Foi transformado em banco, andou para cá, andou para lá, quebra, não quebra, suspende, vai quebrar, arranja alguém que bote dinheiro, vai até que acabou na mão desse rapaz, do Daniel Vorcaro, que de banqueiro não tem nada. Então, essa é a realidade como o Cláudio colocou. E esse tipo de discussão, Cláudio, é que nós temos que ter do ponto de vista elucidativo, falando em tese, na sociedade paralela. E é nesse ponto que eu queria iniciar a provocação para os nossos futuros assuntos. Excelente.